Eu acho que correu bem. Acho que estava mais ansiosa antes do shooting do que propriamente no shooting. Acho que o staff todo deixou-me muito à vontade. Foi algo que eu senti que no início ia ser muito fora da minha zona de conforto, especialmente quando comecei a ver as roupas, que é obviamente uma roupa que eu não estou habituada a usar, porque é muito mais high fashion e eu sou daquelas que usa top e calções e ténis quase todos os dias. Depois o fotógrafo foi brutal, ele deu as indicações todas que eu precisava para fazer bons movimentos, e boas fotos e bons ângulos, e num pouco espaço de tempo aprendi muita coisa sobre moda. Eu gostei muito, foi uma experiência a repetir. A minha vida toda como atleta é receber instruções e tentar fazer com que elas se realizem, e por isso acho que foi relativamente fácil ter uma conexão com o fotógrafo para fazer aquilo que ele realmente pedia. E estavas mais nervosa, mais ansiosa do que para uma prova? Não. Quer dizer, depende, porque se for uma prova importante, normalmente fica o coração a bater um pouco mais forte, e eu cada vez que via o look e que via o tipo de movimento e o tipo de pose que eu tinha que fazer, deixava-me um bocadinho nervosa. Notava-se muito, acho eu, no meu olho, que eu andava ali a tremer um bocadinho, mas nas fotografias não se nota muito e acho que elas ficaram muito giras. Mas há provas que realmente metem-me o coração a bater, e eu de vez em quando ficava com o coração também a bater um pouco mais forte. E como é que é a tua rotina nas vésperas de uma prova importante? Ou seja, tanto nas semanas antes como nos dias antes mesmo? Nas semanas anteriores às minhas provas, normalmente tento focar só naquilo que é importante, que é treinar, e não sinto muita ansiedade, porque estou mesmo focada em conseguir ganhar terreno e conseguir fazer bons treinos para estar mais segura nas competições. Mas antes das competições fico um pouco mais ansiosa, principalmente quando eu sei qual é o tipo de competição, quem é que vai estar a competir, com quem é que eu vou competir contra, e nessa altura começo a pensar que tenho que deixar a ansiedade que tenho atuar de uma forma positiva. E eu, por acaso, sou daquelas pessoas que quanto mais pressão tem, normalmente atuo melhor e gosto de sentir ansiosa e pressionada. Mas a minha rotina é basicamente descansar um pouco mais, porque eu quero estar no meu melhor para a competição, por isso tento fazer coisas que sejam um pouco fora da minha rotina normal. Por exemplo, uma semana antes seria treinos, se calhar às vezes bidiários, tinha que ser um pouco mais restrita na alimentação, porque não queria ganhar nenhum peso, mas antes da competição já posso comer comida com um pouco mais de calorias, porque preciso de ter energias para a competição. Tento relaxar, ver um bocado de séries, tento não passear muito para não cansar o corpo, tudo que envolve gastar muita energia, tento não fazer e focar para a prova, basicamente. Como é que tu descobriste o triplo salto? Bem, o triplo salto apareceu por acaso. Eu já faço triplo já há muitos anos atrás, aliás, quando eu comecei o atletismo, que já foi há 20 anos atrás. Durante a formação fazemos um bocadinho de tudo, e no atletismo fazes saltos, e um deles é o triplo salto, fazes corridas, fazes lançamentos, experimentei um bocadinho de tudo. E percebi logo muito cedo que eu tinha um dom especial para o triplo salto. Embora as pessoas que estavam à minha volta diziam que o triplo salto não dava para mim, porque não tinha altura para fazer o triplo salto, por isso esquece lá isso. Mas sempre... mas deixem-me fazer. Também quando és muito nova podes fazer aquilo que queres, mas não tens aquele intuito de ser atleta de triplo salto, mas faz só as coisas porque gostas. E foi aquilo que aconteceu. Depois, uma certa altura, comecei mesmo a perceber que não, era mesmo triplo salto que eu queria fazer. Entretanto, fui para os Estados Unidos, fiz provas combinadas, mas sempre com aquele bichinho que é triplo salto que eu quero fazer, e mesmo nessa altura toda a gente com quem eu me dava não achavam o triplo salto como uma opção de carreira. E eu, por acaso, porventura, quando estava nos Estados Unidos, pedi ao meu treinador 2 semanas antes da qualificação para os nacionais: deixa-me só fazer um bocadinho de triplo salto, só porque, pronto, é uma coisa que eu gosto, já fiz as provas que era suposto fazer para a universidade, por isso estava livre e podia fazer um pouco daquilo que eu gostava de fazer. Eu, em 2 semanas, treinei sozinha, porque não tinha treinador de triplo salto. Fiz os mínimos para os Jogos Olímpicos, ganhei os nacionais americanos, e aí foi um bocadinho de luz para as outras pessoas. Ei, calma aí, que esta rapariga pode fazer triplo salto, ela é pequena, mas consegue saltar.
E depois fui para os Jogos Olímpicos de Londres 2012. Fui a primeira a não ir à final por 1 centímetro e foi um sabor muito agridoce, porque eram os meus primeiros jogos. Obviamente que sonhava ir para os Jogos Olímpicos, mas quando tu chegas lá, tu percebes que queres muito mais. E foi isso que eu percebi assim que eu saí dessa competição e disse que para mim mesma que eu queria ir outra vez aos Jogos Olímpicos, mas queria competir a sério, queria que aquilo fosse mesmo fosse importante, porque na altura também não dei tanta importância. E nessa altura falei com o meu treinador em Portugal e disse que ele tinha 4 anos para me tornar uma atleta de elite de triplo salto. E foi este pacto que nós fizemos, deixei tudo nos Estados Unidos, vim para Portugal e foi aí que eu comecei a viver triplo salto e a ser atleta profissional, e acho que foi nessa altura, por volta dos 22 anos, que eu posso dizer que escolhi o triplo salto. E como é que foi a reação da tua família quando perceberam que isto era uma coisa mesmo a sério, que não era só... Pronto, que era mesmo uma carreira e que não era só uma coisa que tu estavas a fazer enquanto estavas a estudar, mas depois ias tirar um curso e fazer outra coisa. Quando perceberam que, não, calma, isto agora ganhou aqui outro nível, outro panorama. Eu não consigo dizer qual foi o momento, porque é algo que foi progressivo para eles. A única coisa que eu sei é que eu, quando comecei a fazer atletismo, em geral, os meus pais não deixavam fazer, e eu conto sempre esta história, porque é mesmo verdade, que eu comecei a treinar às escondidas. E houve uma altura que eu estava a ter boas notas na escola e conseguia arranjar mesmo assim tempo para ir treinar. E nessa altura eu morava a 2 estações do clube que eu pertencia, que era a Joma Juventude Operária em Montabrão, e que tinha que apanhar comboio. Eu era muito nova, não tinha razões para pedir dinheiro aos meus pais para pagar o meu título de transporte, e então começava a andar de comboio sem pagar bilhete, até ao dia que fui apanhada. E quando fui apanhada, obviamente tiveram que chamar os meus pais, porque são os meus tutores, e descobriam que eu basicamente andava a fugir de casa para ir treinar. E nessa altura o meu treinador percebeu que eu tinha talento para o atletismo, em regra geral, e fez ali um pedido e um pacto com os meus pais, em que se eu mantesse as minhas notas a nível minhas notas escolares altas, que podia treinar. E foi este o pacto que fiz com os meus pais na altura também acharam muito estranho. Só que houve ali uma competição que foi o Nacional de Iniciados, penso eu, que isso também é uma história engraçada, que eu não sei se começo do início ou vou mais ao importante, mas basicamente eu ganhei essa competição, fiz recorde nacional logo a primeira vez que eu tinha experimentado triplo salto, e os meus pais obviamente ficaram super babados. É a minha filha, é campeã, recordista de Portugal, lá, 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 lá. E a partir daí mudaram logo o shift, que o desporto era algo importante, e obviamente eles também aproveitavam do momento para gabarem-se um bocadinho da filha deles. E isto foi tudo progredindo na minha vida, comecei a ir a campeonatos do mundo, comecei a participar mais em ligas de diamantes, fui aos Jogos Olímpicos, e a partir daí eles começaram a perceber, não, isto é mesmo a sério. Mas sempre acharam e acham, e eu pessoalmente também acho que é importante ter um plano B, e é por isso que eu estou sempre a estudar. Felizmente, todas aquelas pessoas conseguem conciliar as duas coisas, tanto os estudos como a parte desportiva, e é os dois mundos. Meus pais ficam felizes, tanto eu por ganhar as medalhas que ganho, mas também por dar continuidade ao meu curso e preparar para o plano B pós-carreira de atletismo. E como é que se encontra o equilíbrio entre os treinos e a vida pessoal? Eu tive alguns problemas porque eu tive que, obviamente, quando vim para Portugal, mudar a minha vida e ser atleta 24 horas por dia, e era difícil de explicar isto às pessoas, principalmente às pessoas com quem eu tinha relações, que era este o meu estilo de vida, que era isto que eu queria para mim, e que eles tinham que incorporar-se ou juntarem-se e aceitarem a maneira que eu escolhi viver. Tive alguns problemas a níveis pessoais por causa disso, mas rapidamente percebi que no meio disto tinha que arranjar alguém ou tinha que ter uma relação com uma pessoa do mesmo meio que percebesse exatamente aquilo que eu queria, que eu estava a sentir, e não duvidava, não puxava muito por mim, porque realmente aquilo que eu dizia era verdade.
Havia muitas vezes, por exemplo, numa relação com uma pessoa, eu não quero dizer uma pessoa comum, uma pessoa não atleta, que a pessoa quer ir sair, quer ir ao cinema e eu estou naquela fase de competição, estou muito cansada e era sempre não, 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 não. E isso obviamente afeta muito a relação não é? Que tu tens com essa pessoa. Mas agora, eu agora namoro com um atleta e é tudo muito melhor. A própria alimentação, que era uma coisa que me fazia muita impressão, porque eu tinha que estar ali sempre com as dietas, a comer tudo direitinho. E se a pessoa ao lado está a comer pizzas, batatas fritas, eu gosto disso, fico ali a morrer, mas fico aqui por dentro com não é uma raiva, não é raiva, mas com aquela... com água na boca, basicamente, e é horrível isto para a cama com água na boca, e fico logo cranky, se diz cranky em português? Rabugenta, e fico muito rabugenta e às vezes nem é porque a pessoa está a comer, mas é mesmo porque eu queria estar a comer o que a pessoa está a comer. Isto é, por exemplo, um exemplo muito simples, mas que afetava-me bastante. E agora o tipo de alimentação é mesmo, vamos dormir às mesmas horas, viajamos para competições, às vezes competições em comum, às vezes diferentes, mas eu não tenho que dar as explicações que tenho que ir mais cedo dormir ou que o fuso horário do país onde estou não é compatível para estarmos a falar agora ao telefone. Há tanta coisa que me estressava numa relação com uma pessoa comum ou não atleta, que quando namoras ou contas uma relação com uma pessoa que é do meio, tiras esse stress todo e obviamente o stress também afeta negativamente a tua performance. E os amigos, a família também são sempre compreensivos com essas alterações, com esses horários? Sem dúvida. Aliás, os meus amigos, mais uma vez, a maioria deles são todos também do meio, por isso quase todos percebem a minha situação. A única coisa que se calhar me deixa um pouco mais, não é triste, mas aquém é mesmo a minha família, porque eu estou em Portugal sozinha, por exemplo, desde que agora que aconteceu o Covid, já há 2 anos que eu não estou com os meus pais. Felizmente acho que vou estar daqui a bocado porque vou competir em Inglaterra e espero ter uma oportunidade para estar com eles, mas tive que deixar um pouco a minha família de lado e basicamente a nossa comunicação é só através das redes sociais e WhatsApps. Que quando eu às vezes penso bem, fico assim um pouco, é um pouco triste porque os anos vão passando e eu vou para casa, por exemplo, e vejo a minha irmã que é adolescente e de repente está grande, está mais alta que eu, a voz dela mudou, temos já conversas já com ela se fosse adulta e eu não estou a acompanhar o crescimento dela e de repente vejo ela já uma pessoa completamente diferente e isso deixa-me um bocadinho triste nesse sentido. E continuando a falar um bocadinho da tua vida pessoal, nós falámos no outro dia que tu atualmente tens quase 2 trabalhos, portanto o da atleta e o das redes sociais, de produzir conteúdo e de tentar ter esse segundo trabalho. Queria que me falasse um bocadinho desta realidade de ter que criar conteúdo para as redes. Eu acho que as redes tornou-se algo que é importante para a imagem do atleta, porque hoje em dia as redes sociais têm um enorme poder na imagem do atleta. Muitas pessoas têm muita curiosidade em saber o que é ser atleta 24 horas, embora nas minhas redes sociais eu tento criar ali um conteúdo que seja misto, que percebam que eu neste momento estou a treinar, que meto de vez em quando alguns treinos para as pessoas perceberem que é um treino que podem fazer ou em casa ou ficarem inspirados, mas ao mesmo tempo eu também tento meter um pouco do meu gosto, gosto de moda, tento de vez em quando ir a um evento ou fazer pequenos trabalhos de moda e também meter nas minhas redes sociais, mas basicamente uso as redes sociais para comunicar com as pessoas e eu sou daquelas pessoas que gostam muito de se sentir acarinhadas, especialmente nas competições de grande relevo e sinto que há esta importância de mostrar o backstage dos atletas e porque também acho que é uma forma de dar visibilidade ao desporto, porque o triplo salto não é uma disciplina que é comum. Eu acho que quando vais a uma escola não perguntas ao amigo o que é que queres fazer na vida e ele provavelmente não vai dizer que é triplo salto, provavelmente. Se for um rapaz vai dizer que é futebol, se for uma rapariga vai dizer, em termos de desporto, nem sei quais são os desportos tipo femininos que uma rapariga iria dizer. Talvez ginástica, não sei. O triplo salto é uma disciplina o triplo salto, porque é o triplo salto?
E acho que cada vez mais é importante mostrar que há outras coisas super interessantes, super giras para fazer e que às vezes uma pessoa que está do outro lado vê, experimenta e descobre que aquilo é a sua paixão. Por isso, também acho que é uma forma de conseguir passar este pacote todo que eu tenho do desporto e as lições de vida que eu tenho e passar para as próximas gerações, porque são eles o futuro. Mas falámos também que tens sentido que o desporto está a tornar muito dependente das redes sociais, na questão dos patrocínios, na questão das marcas. Que consequências profissionais é que isto acaba por trazer para uma pessoa que consegue, de facto, encontrar esse engagement e esses números, versus uma pessoa que talvez tenha tanto mérito desportivo, mas que não consegue, ou que não quer, ou que não está para aí, de tentar fazer esse segundo trabalho nas redes sociais? Sem dúvida, eu acho que este é agora o dilema desta geração, ou deste momento que nós estamos a viver, porque existem muitos atletas com muito talento, mas só o simples facto de não terem uma rede social forte, não têm a oportunidade de terem grandes patrocínios, porque as marcas não estão interessadas numa pessoa que não tem assim uma imagem forte a nível de redes sociais. Eu também percebo no lado das marcas que eles precisam, obviamente, de alguém que tenha uma grande interação com o público, para que o público-alvo também esteja interessado no produto, mas ao mesmo tempo torna-se complicado para muitos atletas conseguir focar nas duas coisas. Eu pessoalmente também tenho uma ajuda da minha agência que me tem ajudado imenso nesse sentido, por isso tira-me um pouco de um cozinho, a sério. Opa! Tu és muito fofinho, mas agora não dá. Do género, e eu acho que isso não faz sentido e não dá muita credibilidade a sério. Há um gato também, há um gato que anda cá. Eu concordo e acho que o desporto está muito a evoluir para essa área. Eu percebo, mas ao mesmo tempo não concordo a 100% que isso seja o ideal. Isto porque também a essência do desporto é treinar e competir e fair play e serem desportistas, não influenciadoras ou influenciadores. Mas ao mesmo tempo percebo a nível das marcas, porque as marcas obviamente querem alguém que tenha um público target para conseguir então convencer essas pessoas a usarem o produto, por isso faz sentido conseguirem arranjar embaixadores que promovem a marca, mas na minha cabeça não faz sentido, por exemplo, uma marca de sapatos de corrida, de estrada, usar influenciadoras que nunca correram mais de 100 metros, se calhar o máximo que já fizeram foi apanhar ali o comboio porque estavam atrasadas, mas mais que isso não correram, porque tiram um bocado a credibilidade ao produto e eu acho que é um trabalho que tem que ser feito, mas que acho que as marcas podem apostar então nas pessoas que realmente acham que era importante para representar a marca, mas podem trabalhar a imagem dessa pessoa, por exemplo, porque eu sei que há muitos atletas que têm muitos problemas em criar a sua própria imagem a nível de redes sociais, mas existem agências, existem cursos que ensinam as pessoas também. Hoje em dia existem cursos tipo de marketing social e acho que os atletas também podem tirar um pouco de proveito destas ferramentas. Eu pessoalmente tenho uma agência que me ajuda muito nesse sentido, que para mim já é um alívio, porque sinceramente há alturas que mesmo que tenha algum espaço só quero descansar e eles tratam muito dessa parte mais social e de social media. Mas é um problema que está a afetar, acho que não só o desporto, mas que temos que pensar bem o caminho, porque não podemos perder a essência das coisas. E os atletas, no fundo, estão muito dependentes desses apoios, porque, lá está, o Estado não investe muito nos atletas, aliás, não investe muito no desporto, quase nada, sem ser futebol, não é? Como é que funciona isto em relação a apoios? Porque muita gente não sabe não percebe muito bem como é que funciona, como é que vocês conseguem só, porque lá está, vocês ganham prémios, ganham apoios do Estado e depois esses apoios têm de esticar de maneira a cobrir tudo, cobrir a vida, cobrir os tipos de treino, cobrir equipamentos, cobrir essas coisas todas. Como é que isto funciona? Para já, acho que isto é uma altura
certa para explicar que ser atleta de alta competição não é ser futebolista, porque as pessoas automaticamente, quando veem um atleta que ganha uma medalha, pensam que a pessoa está a ganhar rios de dinheiro como um futebolista, o que não é verdade. E é por isso que nessas alturas nós precisamos mesmo de aproveitar a nossa imagem para conseguir angariar outros patrocínios, outros tipos de apoio. Por exemplo, um atleta que já consiga viver só do atletismo, normalmente só consegue quando já chega a um patamar razoavelmente alto, quando já consegue ir para uma seleção nacional. Mas durante esse percurso, o progresso até ir à seleção nacional, muitos desistem porque não existe nenhum tipo de apoio. Eu, felizmente, fui daquelas atletas que fui sempre um pouco menina prodígia e consegui progredir muito bem na minha carreira e, por isso, na minha adolescência, não trabalhava, basicamente treinei e consegui entrar muito rapidamente nesse nível, nível nacional, e começar a competir internacionalmente, sem ter muitos custos, porque na altura era tudo à base do que os meus pais me davam. Tive uma bolsa de estudo que me pagou também a minha parte académica, por isso tive muita sorte no meu percurso e realmente quando comecei a competir já a nível alto, foi aí então que comecei a ter apoios. Tenho obviamente o clube, depois os apoios do Estado é muito à base de material, o que para nós também é fundamental e foi uma das coisas que acho que mudou para o lado positivo em Portugal. Aliás, eu desde que regressei dos Estados Unidos, o IPTJ e a Federação de Atletismo criaram então ali um centro de alto rendimento no Jamor, que é o local onde treino, com umas condições brutais e a partir e eu não quero dizer que foi coincidência, porque acho que não foi, mas foi a partir desse momento que realmente começamos a ter resultados. As disciplinas técnicas aumentaram, tipo, em nível de lançamentos e de saltos, a performance aumentou muito, porque estávamos já a um nível equiparado a dos outros países. Mas, tipo, apoios do Estado, por exemplo, também não... À parte desta de material, só consegues ter se estiveres num nível muito alto, se fores uma pessoa que vai aos Jogos Olímpicos. E às vezes é um bocado ingrato, porque tu só chegando lá é que tens o apoio, mas nós já precisamos do apoio para conseguirmos chegar lá. E depois aqueles que chegam lá, aparece-lhes o bolo todo, é o apoio do Estado, é o clube que dá ordenados, é os patrocínios que começam a aparecer. Ou seja, é um pouco injusto para quem tem talento, para quem poderia estar a competir a alto nível e estar a representar Portugal, não ter as oportunidades para conseguir chegar a esse nível. Mas é algo que acho que também que tem que mudar, mas sem dúvida a imagem do atleta, a imagem que, por exemplo, que eu já tinha dito das redes sociais, que o atleta apresenta para o público, é extremamente importante para conseguir então ter aquele apoio recorrente e não ter que esticar os pequenos apoios ou os bónus ou os prémios que recebemos do Estado. E, portanto, tu sentes que quem não tenha uma rede de suporte acaba por ser empurrado para fora do desporto? E é o mais comum, felizmente ou infelizmente, eu comecei o atletismo com um grande grupo de atletas e vi muitos com muito talento a deixarem, porque literalmente tinham que escolher ou o atletismo ou a escola, e obviamente que iam escolher a parte académica porque querem ser alguém, porque sabem que o atletismo não vai, em princípio, dar muito frutos. E provavelmente até daria, se tivessem as condições mínimas para conseguir progredir e estar descansados, mas há alturas que tu tens que fazer uma escolha pela tua vida, porque tens contas para pagar, tens um futuro pela frente e não é fácil, e que não tens maneira de dedicar o teu tempo para algo que não tem muito retorno. Mas graças a Deus também o atletismo é uma disciplina que cada vez mais tem sido acarinhada por todos os portugueses, já vemos mais pessoas a correr, pessoas comuns a aderirem às várias corridas que existem pelo país, e de certa forma isto também dá alguma força ao atletismo, e obviamente quando tens mais força, tens visibilidade, normalmente vêm mais apoios. E falando agora um bocadinho da preparação para os Jogos Olímpicos e
do caminho que estamos neste momento. Como é que foi, conta-me um bocadinho daquela situação do Covid, portanto, tu tiveste Covid em janeiro e houve ali um quase vai não vai ali com uma prova, certo? Sim, aliás, houve um vai e não vai com várias provas. Obviamente que a minha época ia mesmo começar na altura que eu apanhei Covid. Foi assim um mixed feeling no início, porque eu estava triste que ia faltar à primeira prova, mas ao mesmo tempo tranquilo, são só 10 dias, isto vai passar rápido, uma pessoa volta novamente às competições. Mas não aconteceu nada disso, fui afetada negativamente pelo Covid, tive vários dias de cama, nessa altura pensei que já tinha tudo, a minha época de inverno já tinha acabado ali. Entretanto, quando retomei aos treinos, também não estava em grandes condições para treinar, não conseguia levantar as pernas, basicamente porque estava ainda com dores musculares, que foi um dos sintomas do Covid. Na altura, perguntava a mim mesma, será que isto vai passar? Quanto tempo é que isto vai durar? Será que eu vou conseguir competir? Porque eu nem consigo nem correr, nem consigo levantar os joelhos, que é o mais básico que eu posso fazer. Entretanto, as dores musculares também com medicação pararam. Eu fui competir sem treino nenhum nos campeonatos de Portugal e tinha feito 14 metros, ou 14 muito poucos. E a Federação de Atletismo Portuguesa tinha uma marca de referência que nós tínhamos que fazer para os campeonatos da Europa, porque tu tens as marcas de qualificação, que é uma marca que European Athletics, não sei dizer isto em português, que a European Athletics tem para os atletas poderem participar nessa competição. Eu já tinha essa marca, mas a Federação disse que eu tinha que fazer mesmo a marca de referência. Entretanto, tinha uma chance que era um meeting de Madrid. Eu, como estava, já tinha alta médica, mas continuava a testar inconclusivo, não podia viajar de avião. Eu lembro-me que tinha vindo o teste negativo e o meu professor à noite, negativo não, o meu teste tinha vindo inconclusivo um dia antes de ir para Madrid, ou seja, não podia ir de avião, e o meu professor disse, olha, esta é a última chance, às 9 da manhã tu aí em casa, vamos de carro para Madrid, competes e é o que Deus quiser. Eu, olha, ok, vou fazer o quê? Sem treino, sem nada, fomos para Madrid, conseguimos passar a fronteira sem problemas nenhuns, competi, consegui fazer essa marca de referência mesmo ali ao limite e obviamente fiquei muito feliz. Entretanto, na semana seguinte, ou poucos dias depois, era os europeus de pista coberta em Torum. Fiz outra vez o teste de Covid com o resto da seleção, inconclusivo. Patrícia, não podes viajar para Torum. Então eu nessa altura disse, ok, acabou aqui, já não vou competir a lado nenhum, a época de inverno acabou. Mas nessa noite estava tão estressada, tão triste, que disse, não, vou ter que fazer qualquer coisa. Amanhã, domingo, vou arranjar um sítio para fazer um teste, nem que vá para o norte, que vá para o sul de Portugal para fazer esse teste, mas vou ter que fazer esse teste. Eram 6 da manhã, eu estava literalmente à procura de um sítio que pudesse fazer um teste de Covid ao domingo. Encontrei um, mas era com marcação, e assim que aquilo abriu, eu telefonei, perguntei se havia espaço para fazer o teste de Covid, disseram que não, mas que se fosse mesmo lá agora, que ainda deixavam fazer o teste de Covid. Isto sempre a pensar que possivelmente podia dar positivo, mas ao mesmo tempo as pessoas estavam ao meu lado e diziam isto não vai dar positivo porque ontem deu inconclusivo, mas pronto, vai lá fazer o teste. Fiz o teste, foi um dia mal passado, porque eu continuava ali só à espera do e-mail a dizer que era positivo. Literalmente eu lembro-me, eu tipo vi o telemóvel, fiz pai umas 30 vezes, estava com a mão no coração. E o Manuel, o que é que se passa? O que é que se passa? Porque eu pensava que eu estava a ter um ataque cardíaco, que eu literalmente estava a acreditar. Positivo não, negativo! E eu, vou para Torum! E foi assim, fui para Torum, mas depois quando cheguei a Torum disseram que o meu teste, como tinha sido fora do prazo, que tinha que fazer o teste de Covid lá em Torum, e eu, mano, por favor, já estou morta de teste. Mas fiz, deu negativo, e literalmente eu fui para a competição sem pensar em nada, porque não tinha treinado, não faço a mínima ideia como é que me estou a sentir. É o que Deus quiser, é chegar lá e dar tudo que tenho, mesmo se for pouco, é o que tenho. E depois foi incrível, porque eu
qualifiquei-me para a final logo no primeiro salto com a melhor marca da competição. Eu, pera, calma, não está a acontecer, isto não é normal. Está bem, isto deve ser tipo, pá, sorte, aquilo baixou ali naquele momento e pronto, saltei muito, não sei se eu consigo repetir outra vez. E pronto, fui para a final. Também um bocadinho, o que aconteceu ontem foi muito, muito esquisito. Mas pronto, vamos agora pensar naquilo que é importante, que é saltar muito. E foi engraçado porque nunca tinha sentido a pressão das minhas adversárias assim tão perto, porque normalmente quando me qualifico não é logo à primeira e com a melhor marca da competição. Então realmente sentia que estavam a olhar para mim. Eu sempre focada na minha, saltei logo, fiz o primeiro salto, marquei logo a competição, disse, não, estou bem, eu não sei o que é que está a passar, se é a força, se é a energia que está aqui, se é a minha força de vontade, mas já que estou aqui agora vou mesmo saltar de coração. E foi literalmente o que aconteceu na competição, foi ali uma explosão de emoções, sou daquelas pessoas que raramente chora, mas eu naquele momento não conseguia conter as lágrimas, era tudo a sair cá para fora, parte do hino, lá lá lá. E foi isto, foi uma longa história que começou com o Covid, mas acho que, não quer dizer que é força do destino, mas força de vontade que me meteu ali naquele patamar e saí dali, obviamente, com outra confiança e por isso agora que venha outra coisa qualquer que eu estou preparada, porque depois do Covid pode vir qualquer coisa, qualquer coisa também não, mas pronto, mas estou preparada. E neste momento, que já não falta muito tempo para os Olímpicos, sentes muita pressão ou estás só focada 100% na preparação e estás a arrastar os nervos para mais quando chegares mais perto da altura? É um bocado dos dois, mas eu gosto de ser pressionada, principalmente agora neste período, porque me dá força para os treinos. Principalmente naquelas alturas ou naqueles treinos que eu sinto que preciso de uma motivação extra e de uma força extra, porque não são propriamente fáceis. E às vezes dá vontade de uma pessoa tipo, dizer ok, para mim chega, não consigo mais, já estou a puxar muito por mim. Aliás, as minhas primeiras 2 semanas depois do Covid, eu não sei o que é que se passava, eu estava ali a treinar como se fosse competição todos os dias, estava ali com uma força imensa, mas depois tive que dizer ao corpo, calma aí, porque não aguentas estar em altas durante muito tempo. Mas eu gosto deste tipo de pressão, não é uma pressão que me faça tirar o foco do meu trabalho, por isso consigo conciliar as duas coisas e quando chegar à altura dos Jogos Olímpicos, acho que vai ser só a altura para mostrar aquilo que eu tenho feito nesta altura. E como é que se lida com a expectativa, tanto com a tua como das pessoas à tua volta? Porque de certeza que os treinadores têm alguma expectativa, a família tem uma expectativa, os amigos, o namorado têm alguma expectativa, como é que se gera isto tudo? Sim, eu acho que toda a gente tem expectativas, até eu tenho expectativas, mas ao mesmo tempo tenho trabalhado muito a minha parte mental e percebi que o mais importante é viver o presente e é trabalhando no presente é que tu podes tornar essa expectativa o mais real possível. Por isso é focar naquilo que podes fazer hoje, que depois o futuro vai acontecer. Porque se não fizeres nada hoje, mais tarde não vai acontecer. Por isso a minha expectativa obviamente é alta, mas eu gosto de deixar assim, que é para cada dia ter ali mais força para conseguir atingir então o meu objetivo.